Oi pessoal, boa tarde. Na aula de hoje a gente vai falar sobre probabilidade, beleza? Então, dando início, certo? Vamos partir do seguinte problema. A professora Leila colocou em uma urna 15 bolinhas azuis, 25 bolinhas vermelhas e 10 bolinhas amarelas, certo? Todas essas bolinhas têm o mesmo tamanho. E aí ela pediu que Arthur retirasse, sem olhar, uma bolinha da urna, certo? Só que aí antes ela perguntou para a turma qual a cor da bolinha que ele teria a maior chance de retirar da urna, azul, vermelha ou amarela, certo? Então, partindo do problema, certo? A gente tem 15 bolinhas azuis, 25 vermelhas e 10 amarelas, certo? Ou seja, a cor da bolinha que Arthur tem a maior chance de retirar dessa urna é a bolinha que tem mais quantidade dentro dessa urna, certo? Ou seja, a cor vermelha, beleza? Ou seja, a cor da bolinha que o Arthur tem maior chance de retirar dessa urna é uma bolinha vermelha. Por quê? Porque a gente tem 25 bolinhas vermelhas dentro dessa urna, tá bom? Então, vamos continuar com esse mesmo problema, certo? Nessa situação, pergunta-se qual a probabilidade de Arthur retirar uma bolinha amarela? Então, primeiro, certo? Para a gente conseguir calcular a probabilidade do Arthur retirar uma bolinha amarela, a gente precisa primeiro saber quantas bolinhas a gente tem dentro dessa urna, o total de bolinhas que a gente tem dentro dessa urna. Então, a gente tem 15 azuis, mais 25 vermelhas, mais 10 amarelas, certo? Ou seja, ao todo, a gente tem 50 bolinhas. E aí, a possibilidade, certo? A probabilidade de o Arthur retirar uma bolinha amarela, certo? Ele tem dessas 50 possibilidades, quantas são amarelas? 10. Então, ele tem 10 possibilidades em 50 de retirar uma bolinha amarela, tá bom? E a gente representa isso da seguinte forma, 10 sobre 50, tá bom? E aí, cancelando esse zero com esse zero, a gente fica com 1 sobre 5, certo? Essa é a forma de representar a probabilidade na forma fracionária. E aí a gente também tem a forma decimal, que aí basta a gente realizar essa divisão mesmo. 1 dividido para 5. 1 é menor que o 5, então eu coloco o zero e a vírgula e acrescento o zero. 10 dividido para 5 é 2, certo? Por quê? Porque 2 vezes 5 é 10, beleza? Então, a forma decimal é 0,2. A terceira forma, certo? É a forma em porcentagem, onde basta a gente multiplicar o 0,2 por 100, tudo bem? E aí, quando a gente multiplica por 100, a nossa vírgula vai andar 2 casas decimais. Ela está aqui na frente do 2. Andou uma casa, ela vai para trás do 2. Andou a segunda casa, ela vai para trás do 0, tá bom? Ou seja, 0,2 é igual a 20%, tá bom? Então, a gente tem a forma de representar na forma fracionária, na forma decimal e na forma percentual. Tranquilo? Então, vamos dar continuidade. A definição, certo, de probabilidade. De acordo com o que a gente viu, certo, a probabilidade ela é dada pela razão entre o número de possibilidades favoráveis, ou seja, o número de possibilidades onde aquilo que eu quero acontece, tá bom? E o número de possibilidades total. Como a gente viu aqui, né? A quantidade total de bolinhas dentro da urna é 50, certo? E quais as possibilidades que eu tenho de retirar uma amarela? 10 em 50, ou seja, o número de possibilidades favoráveis, ou seja, o número de bolinhas amarelas, sobre a quantidade total de bolinhas dentro da urna, tudo bem? Então, essa é a definição de probabilidade, certo? A probabilidade é uma razão entre o número de possibilidades favoráveis sobre o número de possibilidades total. Tranquilo? Então, agora a gente vai responder outras questões relacionadas ao mesmo problema inicial que a gente tinha. Nessa situação, responda: qual a probabilidade de Arthur retirar uma bolinha azul? Então, vamos lá. A probabilidade é o quê? É a quantidade de casos favoráveis, certo? Ou seja, a quantidade de bolinhas azuis dentro dessa urna, que são 15, tá bom? Sobre a quantidade de bolinhas que
a quantidade total de bolinhas dentro dessa urna, que seriam 15 mais 25 mais 10, ou seja, 50, beleza? Simplificando o numerador e o denominador por 5, a gente vai chegar no seguinte: 15 dividido para 5 é igual a 3 e 50 dividido para 5 é igual a 10. 3 dividido para 10 é igual a 0,3, certo? E 0,3 em forma de porcentagem, basta que eu multiplique por 100 o 0,3 e a minha vírgula vai andar 2 casas decimais. Então, ela está aqui na frente do 3, andou uma casa, vai para trás do 3, andou a segunda casa, vai para trás do 0. Então, 0,3 é igual a 30%, beleza? E agora a gente vai responder a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: qual a probabilidade de Arthur retirar uma bolinha vermelha dessa urna? E aí, novamente, a probabilidade é o quê? A razão entre o número de casos favoráveis, ou seja, o número de casos onde aquilo que a questão pede acontece, ou seja, aqui no nosso caso seria o número de bolinhas vermelhas dentro da urna, que seriam 25, sobre a quantidade total de bolinhas dentro dessa urna, que seriam 50, tudo bem? E aí, simplificando o numerador e o denominador por 25, a gente vai ter o seguinte: 25 dividido para 25 é 1, e 50 dividido para 25 é 2, certo? 1 meio pode ser representado na forma decimal por 0,5, tudo bem? E 0,5 na forma percentual é igual a 50%. Basta que a gente multiplique o 0,5 por 100. E aí a minha vírgula vai andar novamente 2 casas decimais. Está na frente do 5, ela vai para trás do 5. A primeira casa a gente andou. Na segunda casa a gente vai para trás do 0, beleza? E aqui a gente tem a probabilidade de Arthur tirar uma bolinha vermelha dentro dessa urna, tá bom? Agora a gente vai ver uma pequena observação, certo? Como o número de possibilidades favoráveis de um determinado evento acontecer pode ser no máximo igual ao número total de possibilidades, então o que acontece? A gente tem que a probabilidade de um evento acontecer, ela pode ser no máximo 1. Ou seja, quando a gente está calculando probabilidade, se a gente encontrar uma probabilidade, certo? Um valor de probabilidade maior do que 1 ou maior do que 100%, significa dizer que tem algum erro, certo? A probabilidade ela sempre é, no máximo, 1, ou seja, no máximo 100%, tá bom? Então, retomando, certo? No caso das bolinhas, a gente nota que Arthur ele só pode retirar uma bolinha amarela, azul ou vermelha de dentro dessa urna, porque são as 3 cores de bolinha que tem dentro dessa urna. Ele não pode, por exemplo, tirar uma bolinha preta. Por quê? Porque não tem uma bolinha preta dentro dessa urna. Tudo bem? Então, se a gente somar as possibilidades de cada uma dessas cores, certo? Dessas bolinhas, a gente vai chegar no seguinte: a probabilidade dele retirar uma bolinha amarela é igual a 20%, a probabilidade dele tirar uma bolinha azul é 30% e a probabilidade dele tirar uma bolinha vermelha é 50%. Se a gente somar, certo, todas essas probabilidades, a gente vai chegar no total de 100%, tá bom? Então, a soma de todas as probabilidades é igual a 100%. Isso mostra, certo, que a probabilidade de um evento acontecer, ela pode ser no máximo, certo, 1 ou 100%, beleza? Ela não pode exceder, ou seja, ela nunca vai ser maior do que 1 ou maior do que 100%, tá bom? Essa é uma observação muito importante. Por quê? Porque aí quando a gente está calculando uma probabilidade, se o meu resultado, certo? Se na minha probabilidade eu fizer o cálculo lá e der, por exemplo, 1,1, eu sei que a minha probabilidade está errada, ou seja, eu vou ter que refazer isso, rever a minha questão para ver onde que eu estou errando, beleza? E aí, pessoal, por hoje era isso, tá bom? Então eu vou passar para vocês a atividade de casa, os exercícios do livro da página 243, beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição
Desejo uma boa tarde para vocês e bons estudos.